casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Oito horas 9 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3 ao vivo também, lá no Face, no YouTube, no Instagram, você confere com a gente agora aqui a volta do programa com as imagens também ao vivo da área central da cidade, com sol e tempo bom. Máxima prevista para hoje, 32 graus. Onda de calor
previsto para chegar de hoje para amanhã. A região também vai sofrer aí com essa variação climática para cima, agora forte, muito forte, muito forte. Se o Verão fosse candidato nas próximas eleições, teria aí um acréscimo de 50, quase que 50% na sua pontuação, porque vai subir. A previsão é de que o Verão não teria seu voto, Edmundo? Não teria. Não, também não. Na praia, né? Se na praia eu voto nele, mas... Como a gente vai pouco à praia, então menos um voto para o Verão. Bom, mas a verdade é que a previsão é de que o Rio possa chegar amanhã próximo aí à casa dos 40 graus. Bom, voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e também com o apoio de Radmed Diagnósticos. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, com Edmundo Siqueira na bancada, estamos conversando com Humberto Meza, cientista político e pesquisador do Observatório de Metrópolis, do Núcleo Norte Fluminense. Perdão. Meu caro Humberto, é o que a gente falava mais cedo, a questão do tempo do programa para a gente otimizar e aproveitar ao máximo aqui a sua presença. E na pauta está o pensamento político de Campos a partir da condição de polo universitário. A gente já conversou aqui com várias pessoas, com muita gente que tem essa experiência, tem essa prática do uso da academia, né, no dia a dia da sua população, da sua comunidade. E o que a gente mais conversa aqui é justamente sobre isso. Por que que Campos não acessa mais, não usa mais, por exemplo, agora você aqui é um desses exemplos, um banco de dados de pesquisa que vocês trazem aqui para facilitar, abrir aí os horizontes de qualquer administrador que queira tocar essa cidade para frente e trazer aí novidades importantes em vários setores, como você disse. O que é que a gente precisa, né, de trazer para essa condição de um dos maiores polos universitários do país, com esse pensamento político, usando esse polo, fazer essa ligação? O que que falta? Pois acho que tem muitos fatores aí, muitos fenômenos. Olha só, o Norte Fluminense, não apenas Campos, mas acho que os maiores municípios da região, eles têm uma condição bastante excelente em termos do pensamento intelectual, né? A gente tem, enfim, se relacionado desde que o núcleo começou a atuar como núcleo, né, do Observatório das Metrópoles, com intelectuais de alto peso, das universidades, da UENF, da UF, do IFE, enfim. Nós temos, de fato, tanto em Campos quanto em Macaé, experiências acadêmicas intelectuais bastante boas, em termos de pensar o desenvolvimento da região, né? Acho que Edmundo falou no começo, Darcy Ribeiro tinha, de fato, uma necessidade de pensar o desenvolvimento, e acho que os vetores da região têm sido bastante generosos em termos de continuar essa missão que a Academia da Região, enfim, foi encomendada, né, de pensar o desenvolvimento com acento no social e, evidentemente, na inclusão das pessoas, né. E tantos Campos quanto Macaé, eles têm uma estrutura universitária, né, municipal, né, local, evidentemente, mas com impacto no estado todo, né, e que se relaciona também com o Brasil, de alguma certa forma, que precisa ser aproveitada, né? Uma das propostas, de fato, que está no caderno, falando nisso, é um pouco pensar isso, né? Como essa estrutura acadêmica, intelectual, que está presente na região e que não depende do Rio de Janeiro, capital, mas está presente na região, pode ser melhor aproveitada, né? E não falo só do nosso trabalho como pesquisadores de planejamento urbano e regional, né, ou da política e tal, mas pensar também os diversos cursos, grupos de pesquisa, pensadores e tal, das diversas áreas, da tecnologia, da arquitetura, da biologia, enfim, nós temos, cursos que são interessantes, não apenas para a formação das pessoas que estão ali, mas para subsidiar o debate e as propostas que isso possa surgir, tanto do setor privado quanto do setor público. Então, é um pouco por aí. E é claro, né,
esse impacto que a universidade pode gerar vai depender muito do nosso esforço de cada vez fazer isso que estamos fazendo aqui, né? Devolver para a sociedade o quanto nossas pesquisas podem pensar a realidade das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que todos os cursos têm a ver muito com, enfim, a realidade do ser humano, né? Pensamos isso, né? Desde a medicina até o que estamos falando aqui, até a política, tem a ver com o ser humano. E é por aí que eu acho que vale a pena se aproximar cada vez mais e aproveitar, enfim, que temos isso. Só para dizer, quando a gente começou levar um pouco mais a sério o Norte Fluminense, em termos intelectuais, né, e tal, a nossa impressão era que, pelo menos a minha, era que a gente estava observando uma região que tem certas analogias, contradições. Em que sentido, por exemplo? O Norte Fluminense é uma região que, por si só, é muito importante em termos econômicos e sociais. Assim. Tem polos universitários, tem uma mídia que é muito presente, né? Tem sociedades, enfim, tem propostas, tem intelectuais, tem uma dinâmica particular, né? Que gera uma certa centralidade dentro do Estado. Né? Pensa no Norte Fluminense, pensa esses municípios que eu falei agora, que são para a dinâmica do Estado, mas que, de certa forma, também depende do Rio metropolitano. Então, ela é central, mas também, de alguma forma, é dependente. Né? E é ver essa dinâmica, enfim, cheia de contradições. Né? Nós temos produção de petróleo e gás, mas também nós temos um setor agrícola que ainda é relevante. Né? Esse tipo de dinâmicas fazem da região uma região muito particular. Eu acho que nessas contradições a gente pode encontrar soluções para o futuro. Né? Então, é um pouco por aí. É aproveitar essa massa crítica que existe aí para, enfim, para avançar para um caminho um pouco diferente, né? Um pouco por aí. E acho que o trabalho de vocês, por exemplo, nós conseguimos... porque é interessante, esse processo também não estamos vivendo. Nós conseguimos na Folha da Manhã, Folha 1, na verdade, um espaço para começar a publicar nossas opiniões. Opiniões não opinião política apenas per se, mas opinião baseada em dados de pesquisas. Né? Nós fizemos esse trabalho durante, né, Aloysio, acho que desde março até agora, agosto, setembro, né? E o encerramento dessa publicação de artigos de opinião foi a publicação do caderno de propostas. Né? Então, assim, a gente sintetizou todo esse conjunto de opiniões que levamos para o debate e tal, numa coisa mais sistematizada de caderno. E isso mostra que a parceria com a imprensa regional, com jornalistas e o mundo acadêmico pode, de fato, gerar um samba bonito, né, para isso, para pensar um futuro cada vez melhor para os cidadãos. Né? Acho que seria por aí. Professor, tem uma pergunta aqui no grupo do Felipe Quintanilha, que inclusive participa do Observatório das Metrópoles. Né? Legal. Ele fala aqui sobre pede que você faça uma comparação entre o crescimento urbano ali das capitais, né? Faz outras perguntas, mas e do interior. Mas como você mesmo disse, a gente tem uma dinâmica própria, né? Existe uma relação própria de Campos, né? Enquanto polo com Macaé, dessa região, dessa grande região que está se formando, metropolitana. E as capitais, o Rio, né, já passou por isso. Campos é uma cidade histórica, né, com mais de 350 anos, e teve um ciclo econômico marcado pelo gado e pela cana, como a Luísa disse até ontem no programa, há 3, 4 séculos, né? E depois o petróleo tomou conta dessa realidade econômica, né? Eu vou pedir que o senhor faça essa relação essa observação, né, da diferença da região ali do Rio, da capital, com o nosso processo de urbanização aqui na região, no Campos e Macaé, mas eu queria também te ouvir em relação à participação da sociedade. Acredito que você tenha medido isso, porque eu vejo que Campos tem não vou chamar de deficiência, mas talvez essa pouca participação social, tanto em conselhos, né, públicos, tanto por exemplo, na área do patrimônio, que eu milito, eu vejo pouca participação da sociedade organizada, né? Existem pessoas muito aguerridas, mas assim, elas não conseguem mobilizar uma parcela significativa da sociedade para criar um tipo de política pública, por exemplo, né? Forçar o governante a criar uma política pública.
E eu queria ver se vocês mediram isso, essa participação social da sociedade civil, né, aqui na região, e essa comparação entre o crescimento aqui da capital com a gente. Bom, aí tem duas questões, né? Vou tentar desenvolver raciocínio com essas duas coisas, né? Porque uma tem a ver, eu não diria muito a comparação, é difícil você comparar regiões que têm dinâmicas muito contraditórias, né? Assim, ou muito diferentes. Mas o que mais tem, mais do que comparar, o que tem nos interessado é ver como o Norte Fluminense ele se insere no Estado, que tipo de contribuição faz para o crescimento do Estado, né? E aí vemos essa relação, Norte Fluminense, capital, evidentemente, mas Norte Fluminense no conjunto do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí tem duas coisas que são, para mim, bastante sintomáticas, né? Isso acho que é meio óbvio para quem analisa a região, já não vou dizer muita coisa nova, mas, por exemplo, o Norte Fluminense teve uma inserção na economia do Estado do Rio de Janeiro, nos anos 90, até começo de 2000, que foi bastante relevante, acima de 90% da contribuição econômica. Assim, por quê? Porque, desculpa aí, essas questões do computador aqui sempre de notificações. Era uma dinâmica puxada pela importância, enfim, pelos grandes empreendimentos industriais do petróleo e gás, né? Foi o momento do boom do petróleo e que ajudou a puxar muito a economia estadual de certa forma, mas a queda estrepitosa veio do começo do 2000 para cá, né? Nos últimos 24 anos, se não me engano, o último dado que a gente conseguiu observar no livro é que a contribuição econômica que, de fato, o Norte Fluminense faz para o Estado do Rio de Janeiro não passa do 8,9%, menos de 10%. Então, é cada vez mais baixo, né? Claro, aqui tem vários fenômenos. A crise da economia petrolífera que veio depois de 2008, com a crise financeira de 2008, né? E que, de fato, também contribuiu muito com a crise do setor, a partir da Lava Jato, por exemplo, né? Aqui temos também com essa emergência do pré-sal que ganhou centralidade com a Bacia de Santos, né? E aí nós temos cada vez essa... É muito interessante porque a gente parou de ver a oposição Macaé e Campos para observar a oposição Bacia Santos, Bacia de Campos, né? E aí aparece Maricá como aquela grande estrela de cidade que recebe mais royalty no Brasil inteiro. Então, assim, essa modificação, né, essa mudança da inserção do Norte Fluminense no Estado, ela é interessante para saber que tipo de consequência tem para quem habita na região, para quem é morador de Campos, de Macaé e tal, em termos, por exemplo, de emprego, né? No livro, por exemplo, tem um artigo do pesquisador que é parceiro do Observatório, que é o professor Mauro Osório, junto com colegas dele também, que analisa exatamente isso, né? Como isso tem impactos no emprego e na renda do cidadão. O emprego, por exemplo, é muito lamentável, porque, enfim, por mais que tenhamos uma alta relação, um alto impacto da indústria do petróleo e gás na região, a relação disso entre cidadão e emprego privado é apenas relevante em 2 municípios dos 12 municípios, né? Apenas São João da Barra e Macaé, que tem uma relação de emprego por cidadão no mundo privado que é de 2 dígitos. O resto de municípios é muito baixo. Então, assim, isso significa de que o crescimento do investimento de petróleo e gás na região não tem impacto na dinâmica econômica do habitante. O emprego e a renda contradiz esse impacto. Isso quer dizer que alguma coisa está acontecendo, né? Porque nós temos grandes investimentos que são relevantes em Porto do Sul, São João da Barra e o polo petrolífero de Macaé, os índices econômicos continuam, de alguma forma, baixos na região. Então, qual o problema ali, né, nessa mediação? Nós temos uma hipótese, mas é um pouco, assim, eu não sou o cara que investiga isso, quem trabalha isso tem 2 professores que são muito importantes na região, um deles é o professor José Luiz Viana, da UF, né, e o professor Roberto Moraes, que são 2 grandes intelectuais da região, e eles têm, principalmente o professor Roberto Moraes, ele tem os 2, na verdade, aquela hipótese de que esses investimentos, eles criaram uma economia de plataforma, né? Plataforma que encadeia tanto a indústria,
a comercialização e a logística. E que essas 3 plataformas só passam pela região, mas não movimentam a economia, não conversam com o local, né? Assim, tem uma dinâmica própria que só se conecta desde São João da Barra ou desde Macaé para o mercado global, entendeu? Então, assim, não deixa quase nada para a região. Assim, é muito mais sofisticado do que o que eu falei agora, mas é um pouco isso, né? Existe, de fato, uma desconexão entre os investimentos petrolíferos de gás com a economia local. Então, isso, de fato, impacta nessa... Não sei se na comparação, como o Felipe queria discutir, mas isso impacta, de fato, a inserção que a região tem no estado do Rio de Janeiro. Isso que a gente observa, né? Quanto a região contribui com uma dinâmica estadual cada vez mais diversificada. A nossa proposta é: vamos tentar inserir outras formas de matrizes econômicas aqui, não depender exclusivamente do petróleo, né, ou do gás. Assim, fazer cada vez mais diverso o que existe ali dentro. Porque nós temos, como eu falei antes, nós temos o crescimento da economia de serviços, nós temos cada vez uma economia, acho que a Luísa falou, né, uma economia agrícola que, de certa forma, ainda é presente na região. Nós temos a importância do rio, né, enfim, que cria grupos de pescadores e tal. Enfim, tudo isso é econômico também, né? Não precisamos ser uma cidade do petróleo, mas uma cidade cada vez mais diversificada, né, para poder mobilizar o índice ali. Agora, esse não é o único fenômeno. Outro fenômeno que é relevante, e aí sim tem a ver muito com o meu campo e campo de outros colegas da UENF, tem a ver com a participação. Como você falou antes, né, tem no marco do projeto, né, que movimentou o núcleo entre 2019 até 2022, 23 mais ou menos, que foi o produto, aliás, que foi o projeto que produziu esse livro, não o caderno, mas o livro acadêmico. Nós fizemos um survey unicamente em Campos, no Distrito 1, né, no Distrito Central de Campos, que é especificamente para isso, para poder detectar qual é o comportamento político. Não um survey novo, já foi feito se não me engano, mais de 10 anos atrás, né? E nossa ideia é novamente voltar a fazer isso para comparar, né, o que de fato mudou ou não mudou, né? E é claro, aqui, enfim, nessa comparação encontramos várias questões interessantes, especificamente sobre o quanto existe essa onda conservadora, né, que a gente fala do Brasil inteiro e tal. Mas, enfim, coisas interessantes que a gente contou do comportamento político, né, dos cidadãos. Mais da metade, acho que acima de 60% dos cidadãos da cidade não tem interesse em política, em discutir política, né, e não falo política partidária por quem vota, mas discutir o que acontece com a política pública, né, como participar, como ir nos conselhos, como estar no movimento e tal. Em termos de participação ou de experiências participativas, né, chama muito a atenção. A gente tentou medir, né, formas, repertórios de participação, desde abaixo-assinado até falar com a imprensa, participar de um conselho, ir no movimento social, esse tipo de coisas, né? Nesse conjunto de repertórios participativos, né, talvez o que mais ganhou destaque é o abaixo-assinado, que é um repertório de baixo custo. Assim. Abaixo-assinado é alguém que puxa alguma proposta, leva para você e você só dá apoio, mas não gera um certo protagonismo das pessoas. Não é um movimento social que você vai na rua exigir, fazer pressão popular em nada. Agora, isso assim, e não estou falando que a maioria falou que faria ou já fez isso. Estou falando de mais ou menos 23%. Assim, ainda é baixo. Abaixo-assinado, que é de baixo custo, ainda é baixo em termos de participação. Agora, o que chamou a atenção é que o repertório, porque a gente perguntou se já fez, faria ou não faria. O que o campista não faria, e aí falo, acho que tem o dado por aqui no livro, estava olhando, revisando aqui, está falando que 69%, quase 70% dos campistas não falariam com a imprensa a sua opinião política. Isso me chamou muita atenção. Assim, em termos do que não fariam, o que mais não fariam é falar com a imprensa sua opinião política. E o segundo lugar do que não fariam é contratar ou aparecer, na mídia, né? Ou participar num fórum, um grupo de discussão através da internet. Não, isso é o que faria mais.
Mas o que não faria é falar com a imprensa e o que não faria é dar dinheiro ou recolher fundos para uma causa pública. Então, são esses dois repertórios de financiar uma causa pública ou falar com a imprensa sobre opinião política são coisas que mais de 65% dos campistas não fariam nunca. Agora, o que já fizeram, participam, têm experiência, é um abaixo-assinado. Isso mostra de fato, uma baixa disposição dos campistas para a participação popular, né? Agora, a gente mediu também outras formas, não apenas o repertório, mas as formas de associação. Quando falo formas, se já participaria de uma ONG, de um movimento social, de uma associação, um grupo religioso e tal. Tudo é baixo. O único tipo associativo que ganha destaque é o religioso. Então, assim, as pessoas estão mais dispostas a participar de um grupo religioso do que no sindicato. Então, assim, isso revela, eu acho, coisas bem interessantes sobre como o povo de Campos, né, observa a dinâmica política. É um pouco aquela frase, né, que vocês no começo falaram, né, a política dos políticos, né, e o resto tem que trabalhar. Então, isso mostra uma desconexão entre a gestão e essas coisas que estamos falando aqui com o cotidiano dos cidadãos, né? Eu não sei onde pode ser a saída, mas eu acho que falta ainda discutir mais essas questões para o cidadão. Isso, sim, a gente sabe que eu que pesquiso a participação há mais de 10 anos, eu sei que a participação é de alto custo para as pessoas, né? Geralmente, quem mais participa é quem tem a vida um pouco ganha, né? Mas a participação, por outro lado, ela é educadora. Assim, desde que você entra num processo, num movimento, numa organização, discute essas coisas públicas, a sua cabeça vai mudando também. Ela é pedagógica, né? Então, assim, ela pode ser de alto custo, mas, por outro lado, ela, de fato, orienta a uma mudança de vida, em termos de pensar o coletivo, né? Eu acho que a dificuldade tem sido essa, né? Como a gente pode estimular que o campista pense mais no coletivo, nesses termos, né? Não é muito alentador, mas é por aí. Os dados não são otimistas, né? Mas, enfim, é a realidade. Você falou grande intelectual de Campos, o maior deles para mim, disparado, o Arthur Sofiati, que diz: a realidade não é boa nem ruim, ela é. Né? Então, é isso. Agora, em tentativas de modificar essa realidade, a UENF ela começa em 93, né? E a partir dali, a UENF é um pleito de toda a comunidade, né? Das faculdades, universidades pré-existentes aqui, Cândido Mendes participou, FAFIC. Eu me lembro, eu estava presente antes do governo Brizola, Moreira Franco assinando a ata de criação contra o governador da FAFIC no auditório do Auxiliador, eu estava presente nesse momento. Aí depois Darcy pega aquilo e, enfim, ele tenta fazer na UENF o que ele tentou fazer na UNB e a ditadura militar caçou, né? Não deixou. E a partir dali, essa condição ali dos anos 90, né? Ela parece ser irreversível, né? A UF abre vários cursos, a UF só tinha assistência social, abre vários cursos, né? Agora com um prédio novo, enfim, daqui a pouco vai ser ocupado. A Cândido Mendes aumentou muito também do que era. A PAFIC virou Uniflu, né? Que é uma universidade. Qual é a consequência desse movimento inexorável, inegável, no pensamento político do campista? Olha só, eu não restringiria um pouco essa dinâmica ao caso específico de Campos. Claro que Campos é nosso objeto também, não apenas Campos da região também, mas Campos é central, né, por essa importância que tem para a região. Mas eu diria que é um fenômeno brasileiro, né, em termos de um aumento altamente conservador. Porque a outra variável foi essa, né, como que a onda conservadora é observada na região.
né? Só que isso não veio por acaso, isso vem de uma leitura da sociedade brasileira no conjunto, né? Depois da segunda década de 2000, que já se fala desse aumento da onda conservadora, né? Que perpassa todas as esferas sociais e nós temos, de fato, cada vez uma inserção maior de ideias, enfim, contra a ciência, contra a vacina, contra, enfim, questionar os avanços dos direitos de gênero e tal, né? Isso foi observado também na região, ou na cidade, né? E acho que esse é um pensamento bastante estendido, né? Por exemplo, uma das questões que a gente tentou ler no survey que realizamos é onde as pessoas de campo se colocavam em termos ideológicos, né? E a maioria de direita, assim, e tudo bem, não tem problema, assim, a questão é que isso vem junto de umas certas visões de sociedade, né, que não são inclusivas. Então, mas, enfim, eu não me lembro qual é o dado, acho que está por aqui, mas no livro a gente observa onde que no espectro ideológico o campista se coloca. Ele se coloca mais na direita do que centro ou à esquerda, por exemplo. E na outra questão é como essas pessoas que estão ideologicamente mais à direita, ou em geral o campista, constroem sua opinião política, né? Isso também não é novo, é um fenômeno muito brasileiro, né? E não diria só brasileiro, global também, mas assim, cada vez aumenta, a gente observou a fonte de informação do cidadão, né? E cada vez aumenta a grupo de família, redes sociais, né? Principalmente o WhatsApp e o Telegram, e é um pouco assim esse tipo de fontes para formar opinião política. Mídia, jornal, que diria agora curso universitário, menos ainda, né? Mas mídia, jornal é cada vez menos relevante para a pessoa formar sua opinião política, né? Eu vou até procurar o dado aqui, porque isso me chamou muito a atenção, né? Como que as pessoas, de fato, formam sua opinião política. Olha só, os jornais e revistas, apenas 8%. Quer dizer, apenas 8% do cidadão postou sua opinião política a partir dos jornais. Você está falando de impresso, né? Acho que em geral, não só impresso, porque aqui nós temos televisão, rádio, jornais e revistas, então, de forma geral. Sindicatos, associações, menos de 1%, né? E aqui o que mais destaca é amigos e familiares, grupos religiosos e redes sociais. Assim, esses três reúnem quase 70% de fontes de informação dos campistas para formar sua opinião política. Entendeu? Então, assim... As pesquisas de São Paulo têm mostrado que essa relação não é bem assim, né? A TV está fazendo que Marçal caia nas pesquisas. Isso que foi feito em 2022. Eu estava vendo o Felipe Nunes falando sobre isso, da Quest, cientista político, seu colega, que essa tese de que as redes sociais dominam está caindo por terra com a eleição de São Paulo. Logicamente que é depender da urna, né? Porque o pouco tempo que teve do Marçal, com um grande tempo, o Boulos e o Nunes, e a própria Tabata tem mais tempo, bombardeando, e o PSDB da Atena bombardeando ele, o Felipe Nunes, e também dá evidência estatística para isso, dizendo que essa suposta preponderância das redes sociais não está correta, né? Eu vi a entrevista dele ontem falando sobre isso. Mas não será que a rede social amplifica cada vez mais o papel do Marçal? Porque eu também, assim, eu acho que nós temos aqui duas questões. O próprio fenômeno Marçal, não sei se ele é resultante da onda conservadora, que é, ou de outro fenômeno que ainda não conseguimos compreender muito melhor, que é o fenômeno post na política, né? Posting na política, que está aparecendo cada vez mais, né? Essa dinâmica de bets, posts, influencers e tal. Isso a gente não chegou a pensar, mas temos que pensar cada vez mais qual é o papel desses atores ali. Eu acho que eles fazem uma performance política um pouco diferenciada na televisão, que vai além do debate,
dessa ideia e tal, e amplifica cada vez mais na rede social. Fala, Edmundo. Não, só interromper, desculpa, mas eles estão falando agora em teologia coach. Teologia da prosperidade, agora teologia coach. Jesus, A ciência então. política está até falando sobre isso. Pois é, fico pensando se isso, assim, não é a televisão como canal, mas a própria performance do ator é que, de fato, faz a televisão e tal, os canais cada vez maiores, né? Porque a dinâmica de São Paulo, enfim, está sendo muito relevante no nível nacional, especificamente para a performance de Marçal. Não é o debate que estamos falando aqui, não é eu, acadêmico, vocês, fazendo um debate assim, não. Não, estamos falando de baixaria, de xingamento, de ofensas e tal. Assim, existe, de fato, uma performance ali que amplifica cada vez mais tanto o canal de comunicação, né, quanto a própria eleição. Claro, as pretensões da eleição nacionais é outra coisa, né? Mas talvez, eu não sei, eu não tenho muito a certeza de falar uma volta à televisão. Porque a televisão, enfim, a política, ela tem uma dinâmica diferente, mas nós temos que ver mais o mundo de streaming ali. Mas não sei se é isso, ou não sei se é a volta à televisão, ou eu para o Fernando Marçal, que faz a televisão um canal relevante nesse processo. Mas aí tem essa coisa, viu, Aloysio? Assim, como a gente pode pensar no que Edmundo falou agora, a teologia do coach. Eu tenho medo disso. Tenho muito medo, porque se os dados que apresentei aqui são resultado de uma onda conservadora, assim, que muda um pouco a forma de participação, a visão da política e as fontes de informação, imagina o que pode vir depois, com esses novos atores, né, que estão ali em cena. Então é para se pensar, de fato. Nogueira, 8h41. Podemos fazer um de 3 minutos aqui, rápido, para a gente fechar? E voltar com as pesquisas? Bem ligeiro. E a gente volta, tem pesquisa aqui também feita pelo professor, e ele fala 39,7% da população se identificam como direita, 31,6% como centro e 28,7% como esquerda. Essa pesquisa feita... Não, posso só dar um dado para corroborar a pesquisa do observatório? Por favor. Eu tenho feito pesquisas, todo mundo está vendo, né, em 13 municípios da região. E tenho acompanhado ao distante Rio e São Paulo. Mas os municípios do norte e noroeste fluminense, dos Lagos, aqueles que fazem medição nacional, não são todos. A que mais faz é o Instituto Paraná, que tem feito várias pesquisas aqui, inclusive a próxima sexta deve trazer uma nova de Campos. Eles fazem medições nacionais. Mesmo em Macaé, que tem a Petrobras, e por o seguinte, tem um público maior do Sindipetro lá, que é um cara mais à esquerda, mesmo em Macaé, a proporção da direita para a esquerda é acachapante. Essa proporção de Campos, ela não se dá em Campos, ela se dá em Campos, ela se dá em São da Barra, ela se dá em São Francisco da Vapuana, ela se dá em Itaperuna, ela se dá em Cabo Frio, ela se dá em Real do Cabo, ela se dá em Cardoso Moreira. Estou falando aqui dos municípios que eu fiz pesquisa. Todas elas, e Macaé também, mas Macaé é a proporção um pouco menor, mas também a direita domina. Né? As pesquisas que se dão trabalho de fazer recall de Bolsonaro, não há nenhuma dúvida. E aqui não há juízo de valor, concordância ou não ideológica, né? A questão não é essa, é estatística. Bolsonaro, nesses municípios, se a eleição fosse hoje, ganhava o primeiro turno de Lula. Incluindo Campos. Inclusive Campos, perfeito. O que me Isso é uma parece... realidade. Desculpa. Sim. Desculpa. Não, o que me parece também não pendular, como o Jorge Gomes já trouxe aqui, né? Desde 2018, ou antes até, pode-se afirmar isso, tem uma certa permanência desse percentual mais alto da população pendente à direita. Ela pendulava, mas de 2018 para cá, calcificou. Calcificou, perfeito. Aqui, prometo a você que está nos ouvindo, 3 minutos para a gente voltar e fechar. Daqui a pouco o Humberto Meza, conversando com a gente, cientista político, traz aí também o seu olhar sobre, com base nessas últimas pesquisas, a sua projeção às eleições a prefeito e vereador no dia 6 de outubro. Voltamos a seguir com o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed.
Pensado para acolher homens que desejam realizar o sonho da paternidade, o